Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da semana. O Hit Notícias Mundo está no ar. A farmacêutica Moderna confirmou nesta semana que iniciou testes clínicos para sua vacina contra o coronavírus em crianças entre 6 meses e 12 anos. A empresa americana disse que o estudo vai envolver 6.750 crianças com idades entre 6 meses e 11 anos. A Moderna deu nome ao imunizante de mRNA 1273. Os testes vão ser realizados em crianças saudáveis nos Estados Unidos e no Canadá. As autoridades de saúde americanas afirmam que o número de crianças que se infectaram com a Covid-19 é menor do que o de adultos, mas elas podem se infectar e propagar o vírus. A maioria das crianças contaminadas apresenta sintomas leves ou nenhum sintoma. Autoridades de escolas de todos os Estados Unidos são pressionadas a reabrir completamente, mas dizem que precisam de jornadas mais curtas para cumprir com as normas de distanciamento social. A Moderna afirma que 17,8 milhões de adultos americanos já receberam o seu imunizante. As vacinas da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson foram autorizadas para o uso emergencial. As 3 empresas estão dispostas a fornecer mais do que o suficiente para cobrir toda a população adulta dos Estados Unidos até meados do ano. E a Comissão Europeia pode endurecer as condições para exportação de vacinas anti-Covid se não houver reciprocidade por parte dos países produtores. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou promover o endurecimento das condições para a exportação de vacinas anti-Covid. Em outras palavras, queremos entregas confiáveis de vacinas e aumentar os contratos. Queremos ter reciprocidade e proporcionalidade nas exportações. E estamos prontos para usar qualquer ferramenta que precisarmos para isso. Von der Leyen alertou que todas as cartas estão sobre a mesa. A presidente lembrou que a União Europeia atravessa a crise do século e que nada está descartado por enquanto. O bloco quer verificar se as exportações para países que têm taxas de vacinação mais altas do que as da Europa ainda são proporcionais. A União Europeia adotou um mecanismo de controle de exportação de vacinas em janeiro e, na semana passada, estendeu o prazo de aplicação dessas regras para o final de junho. Por meio do mecanismo, as empresas que assinaram contratos de pré-venda de vacinas com a União Europeia devem obter autorização para exportar doses para fora do bloco. A Organização Mundial da Saúde recomendou no momento a continuidade do uso da vacina anti-Covid da AstraZeneca, que teve a aplicação suspensa em vários países e que é utilizada aqui no Brasil. Vários países como Espanha, França e Alemanha suspenderam nos últimos dias o uso da vacina desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford. A medida foi tomada por precaução por possíveis efeitos colaterais, como a formação de coágulos sanguíneos. A defesa do fármaco também foi feita pelo Ministério da Saúde britânico, que pediu a continuidade da administração da vacina. De acordo com a pasta, não há evidências de que essas vacinas tenham causado coágulos sanguíneos. O Ministério acrescentou que mais de 11 milhões de doses da vacina AstraZeneca já foram administradas no Reino Unido e a taxa de casos notificados de trombose entre os vacinados é menor do que seria naturalmente esperado da população em geral. E a OMS também recomenda a vacina da Johnson & Johnson, inclusive nos países onde circulam as variantes mais contagiosas da doença. A orientação emitida quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde afirma que o imunizante da Johnson & Johnson foi o primeiro aprovado que exige apenas uma dose e que pode ser armazenado em uma geladeira comum. Em janeiro, a Johnson & Johnson anunciou que sua vacina tinha uma eficácia de 66% contra a Covid-19. De acordo com Alejandro Cravioto, presidente do grupo de especialistas da OMS,
OMS, após revisão das evidências, temos uma vacina que se mostra segura e com a eficácia necessária para ser recomendada por nós para uso em pessoas acima de 18 anos e sem limite máximo de idade. O grupo farmacêutico suíço Roche pretende ajudar os cientistas a monitorar as mutações do coronavírus. A empresa anunciou ter criado um novo teste para detectar as variantes que vêm se espalhando pelo mundo. Em um comunicado, a empresa afirma que o teste pretende ajudar os cientistas a monitorar as mutações do vírus, sua prevalência e o possível impacto no diagnóstico das infecções, nas vacinas e terapias. Com o nome de COBA SARS-CoV-2 Variant Set1, o teste permite detectar e diferenciar as mutações observadas nas variantes britânica, sul-africana e brasileira. Thomas Schnecker, diretor da divisão de diagnósticos da Roche, destacou que a contínua vigilância é essencial para a saúde pública. O teste foi projetado para uso em máquinas COBA 6800, 8800, muito presentes nos laboratórios de análises e hospitais. A Roche, líder mundial da área de oncologia, lançou desde o início da pandemia 15 testes para detectar o coronavírus. Moscou acusou países rivais de sabotarem sua vacina contra o coronavírus, a Sputnik. De acordo com o Kremlin, existe uma campanha de adversários geopolíticos para pressionar países a não usar o imunizante. A Rússia mencionou o assunto durante uma sessão informativa sobre o recente lançamento de um relatório do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Em um parágrafo intitulado Lutar contra as influências malignas nas Américas, o documento do Departamento Americano de Saúde relatava a realização de esforços para persuadir o Brasil a rejeitar a vacina russa sem dar mais detalhes. Moscou ressaltou que é contrária à competição entre imunizantes e que acredita na união para que o maior número possível de pessoas possa se beneficiar da vacinação. O programa de imunização no Brasil começou em meados de janeiro com as vacinas da AstraZeneca e da Coronavac do laboratório chinês Sinovac. Atualmente, o Brasil é o segundo país com o maior número de mortes por coronavírus no mundo. E o presidente americano Joe Biden disse que concorda com a afirmação de que o presidente russo Vladimir Putin é um assassino. A declaração ocorreu durante uma entrevista exibida pela ABC. Biden ainda advertiu que Putin vai pagar as consequências por supostamente tentar minar a sua candidatura nas eleições presidenciais de 2020. O presidente da Câmara Baixa russa, Vyacheslav Volodin, reagiu em sua conta no aplicativo Telegram, afirmando que as declarações de Biden eram um ataque à Rússia. A fala do presidente americano contrasta com o posicionamento do antecessor na Casa Branca, Donald Trump, que se negava a criticar Putin. Biden disse também que falou com Putin em janeiro, após assumir a presidência americana. Os dois tiveram uma longa conversa e o democrata ressaltou que conhecia o russo relativamente bem. A Google anunciou um investimento de mais de 7 bilhões de dólares em infraestrutura nos Estados Unidos este ano e vai gerar milhares de postos de trabalho em várias partes do país. A decisão vai gerar pelo menos 10 mil novos postos de trabalho de tempo integral. De acordo com o Pichai, a Google quer ser parte da recuperação econômica, o que inclui investimentos em locais novos para a empresa e ampliação de outros em 19 estados. Milhares de empregos estão previstos em Atlanta, na capital federal, Washington, em Chicago e Nova York. A meta é ampliar também os centros de dados da Google em Nebraska, Carolina do Sul, Virgínia, Nevada e Texas. O anúncio ocorre quando o gigante da tecnologia e líder mundial em propaganda online enfrenta várias acusações nos Estados Unidos por práticas de monopólio. E a também gigante americana de tecnologia Uber, que conta com mais de 70 mil condutores no Reino Unido, anunciou uma alteração inédita em toda a operação global. A Suprema Corte Britânica decidiu em 19 de fevereiro que os motoristas podem ser considerados trabalhadores e, portanto, receber os benefícios sociais correspondentes. Salário mínimo, férias remuneradas e plano de pensões com contribuição da empresa. Benefícios válidos a partir de quarta-feira.
Trata-se de uma mudança profunda de postura da Uber, cujos condutores eram até então autônomos. O tribunal decidiu a favor de um grupo de cerca de 20 motoristas que reivindicaram essa condição pelo tempo que passam conectados ao aplicativo e pelo controle que a empresa exerce sobre eles. A lei britânica distingue trabalhadores que podem receber um salário mínimo e outros benefícios de funcionários que têm um contrato de trabalho adequado. A Uber não especificou o custo da implementação das medidas, mas os valores vão impactar as frágeis finanças da empresa, que ainda não é lucrativa e atravessa um mau momento devido às restrições impostas pela pandemia. E no ano passado, 3 em cada 4 países registraram níveis superiores às recomendações máximas de micropartículas no ar. Essas partículas são responsáveis por muitas mortes prematuras. O aumento ocorreu apesar da queda significativa das atividades poluentes durante a pandemia. Um relatório elaborado pela unidade de pesquisas da empresa suíça IQAir e o Greenpeace mostrou que a poluição letal segue alta no mundo apesar do confinamento. Os números poderiam ser piores se não fosse pela queda significativa das atividades poluentes devido à pandemia de Covid-19. O relatório usou dados de estações de monitoramento terrestres, 2/3 delas operadas por instituições públicas. No total, 84% dos países registraram queda nos níveis de poluição do ar com partículas finas PM2,5, ou seja, inferiores a 2,5 micrômetros. Das 106 nações com dados disponíveis, apenas 24 respeitaram as normas da Organização Mundial da Saúde para as partículas, cujo diâmetro corresponde a 1/30 de um fio de cabelo humano. Este tamanho permite que as partículas penetrem no sistema sanguíneo através dos pulmões, provocando asma, câncer de pulmão ou doenças cardíacas. A maioria dos 7 milhões de mortes prematuras no mundo, que a OMS atribui à poluição do ar, foi provocada pelas PM2,5, procedentes das tempestades de areia, da agricultura, da indústria e da combustão de energias fósseis. Como nos anos anteriores, o sul e leste da Ásia foram as regiões mais afetadas pelas PM2,5 em 2020. E o assunto agora é Olimpíadas. A cerimônia que marca o início do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio 2020 vai acontecer sem a presença de espectadores no dia 25 de março em Fukushima. Um dos momentos mais esperados de uma Olimpíada foi alterado para os Jogos deste ano. O comitê organizador da competição confirmou que o início do revezamento da tocha olímpica vai ocorrer sem a presença de espectadores no dia 25 de março. De acordo com o comunicado da Tóquio 2020, a cerimônia vai ser exibida ao vivo pela televisão. Quase 3.000 pessoas deveriam comparecer ao evento, que será celebrado simbolicamente no departamento de Fukushima, 10 anos após o triplo desastre na região. Um terremoto violento, seguido por um gigantesco tsunami e um grave acidente nuclear. Por causa da Covid-19, as Olimpíadas foram adiadas de 2020 para este ano. O número de participantes é bem restrito e o programa da cerimônia do revezamento foi simplificado. O público será autorizado a acompanhar o revezamento através do Japão, mas com regras rígidas como evitar concentrações e uso obrigatório de máscara. A decisão crucial sobre a presença de torcedores do exterior durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deve ser anunciada antes do início do revezamento da tocha. O governo japonês está inclinado a proibir a entrada dos torcedores procedentes de outros países pelo temor do aumento de contágios do coronavírus. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão programados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. E toda arma é bem-vinda no combate à pandemia da Covid-19. A novidade agora são os cães, que usam o olfato privilegiado para ajudar a detectar infectados pelo coronavírus. Especialistas em encontrar drogas, armas e corpos, cães da América Latina estão sendo treinados para identificar pessoas infectadas com o coronavírus. A polícia de El Salvador compartilhou a experiência durante o treinamento com brigadas caninas de 7 países na cidade de Xalapa, no leste do México.
O cão detecta e marca a pessoa infectada. Um protocolo estrito de biossegurança é ativado e assim se reduz o risco de uma pessoa ou mesmo outras próxima ao indivíduo infectado adquirir o vírus. Citando um estudo americano, os treinadores explicam que os vírus modificam o tecido humano e afetam a marca olfativa do paciente, que é detectada pelos cães. O que mais nos interessa aprender aqui é sobre cães de guarda e defesa para a detecção de drogas. Mas como temos profissionais altamente treinados, estamos aprimorando nossa técnica, estamos aprendendo novas práticas que certamente servirão ao nosso país. Os treinadores usam aromas simulados para familiarizar os cães com os cheiros que precisam detectar. Viemos especialmente para aprender a trabalhar com cães polivalentes. Trabalhamos em busca de drogas, armas e munições no Rio de Janeiro. Na verdade, temos um problema sério com o tráfico de drogas. O uso de cães contra a Covid-19 se estende a vários países. Os defensores da técnica afirmam que é uma ferramenta rápida e eficaz para quebrar cadeias de infecções, já que leva muito menos tempo do que um teste de laboratório. E até nisso os cães nos ajudam, né? Não é à toa que eles são considerados os melhores amigos do homem. Bom, essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.